Bom dia, pessoal. Vamos retornar após as férias, né? Que a gente, antes desse Covid-19, as nossas férias seriam em junho. Mas, fazer o que, né? Vamos lá falar a nossa primeira aula em AD pelo YouTube, no canal Liceu Paulo Freire. A esportivização e desportivização das práticas corporais. Este é o tema que a gente vai fazer uma revisão, tá certo? Esportivização, a gente vai ler os objetivos dele no próximo. O objetivo da unidade é identificar os processos de esportivização e de desportivização presentes na sociedade. Esportivização nada mais é que uma competição. E desportivização é uma brincadeira sem muitas regras, sem muitos códigos esportivos, que você pode praticar no asfalto, na rua, na calçada, numa garagem, num clube, tá certo? Mas sem aquela preocupação de regras, mas tem que ter a cooperação de todos para acontecer a atividade esportiva. E aí, garantir a participação de todos. Reconhecendo a forma esportivizada. Quando nós assistimos um jogo, ou mesmo praticando algum esporte, a tensão e a vontade de ganhar aumentam demais. E isso é a adrenalina que está entrando na nossa corrente sanguínea e fazendo que nós lutamos muito pela vitória. Na vitória a gente vai ficar feliz e na derrota a gente vai ficar triste. É a mesma coisa com o adversário. Se você ganha, você fica feliz. E vice-versa. Se você perde, você fica triste e o outro fica feliz. Então, essa esportivização é uma competição que tem regras, regulamentos, uniforme. Tudo isso tem que haver na esportivizada, na forma esportivizada. Entendeu? E a esportivização ela é com o termo utilizado para designar as atividades ou práticas que revertem as formas esportivas. A trajetória de uma prática corporal rumo à sua esportivização pela integração do código esportivo combinando com a incorporação por uma instituição esportiva, é aquilo que eu falei anteriormente, um clube, uma associação, uma entidade de projetos, tá certo? Então, tudo isso envolve a esportivização, que tem as regras. Ah, Nilton, mas a desportivização não tem regra? Ela tem as regras, mas não tem um código específico para você ter um segmento. Por exemplo, você faz uma partida na rua, essa partida ela é desportivizada. Por quê? Nós estamos ali fazendo praticamente uma atividade recreativa, tá certo? Com cooperação de todos e condições padronizadas que a gente acaba, entre as equipes ali, montando uma condição de regras sobre aquela atividade que a gente está fazendo. Agora, a esportivização, qual é a regra? Apesar da rigidez nas regras da esportivização, que é a disciplina das práticas esportivizadas, a busca pela vitória, pelo recorde, pelo alto rendimento, isso nem sempre traz consequências positivas. Aí os atletas de alto rendimento, influenciados por outras pessoas, acabam usando substâncias ilícitas, que ele pode ser pego no doping, né? E aí vem também as partes com o excesso de treinamento, que pode haver um overtraining, excesso de treinamento. E a violência são alguns exemplos que pode acontecer. Aí dessa forma, né, quando praticamos um esporte, devemos sempre estar atento, não somente na história do esporte, mas temos que estar atento aos seus fundamentos, suas técnicas, suas táticas, mas também a uma ética esportiva que nos remeta a respeitar o próximo, a respeitar a si mesmo e a respeitar também as regras que regem as atividades desenvolvidas na esportivização.
caracterizando a desportivização. Tomando como base de comparação no conceito de esportivização, estudado anteriormente, a desportivização refere-se ao processo inverso de tudo isso que eu falei para vocês. A esportivização é com regras e competição. A desportivização nada mais é que uma atividade cooperativa, uma atividade que tem o caráter de vencer o adversário, mas não tão propriamente de ter uma vitória, né? Um vai cooperar para que o outro consiga fazer o seu melhor, sem denegrir a imagem do próprio companheiro ou do próprio adversário. Se a esportivização, aqui já está explicando, ó, presta bem atenção para vocês verem. Se a esportivização, os elementos do código esportivo determinam o sentido da prática corporal, na desportivização, a busca é atenuar a força desse código com a modificação de algumas de suas características centrais e a adoção de outro sentido na realização das práticas corporais esportivizadas. Olha só, ao questionar o caráter esportivo de alto nível, dominante na sociedade, são reconhecidos diferentes sentidos e valores no esporte. Aí logo acima na imagem, vocês veem que tem a explicação da desportivização, modificando da forma esportiva, atribuindo-lhe um novo código esportivo, que são uma galerinha brincando de futebol. Os elementos de desportivização, a gente vai ver no quadro abaixo como tudo isso se concretiza naquilo que a gente explicou anteriormente. Esportivização, olha para vocês verem, tem rivalidade, o rendimento máximo, que o atleta tem que ter um alto rendimento, ele busca muitos resultados, ele tem que ter resultado, nesses resultados tem que ter o que? Recorde, abaixar seus tempos. Por exemplo, o ciclista, se ele faz uma velocidade 30 quilômetros por uma hora, ele vai querer fazer os mesmos 30 quilômetros, o mesmo trajeto, com 29 minutos. Né? Treinamento são as ferramentas que esse atleta consegue ter para fazer um excelente treinamento. Tem que ter o profissional que vai acompanhar o seu treinamento, que vai montar o seu treino. A valorização dos melhores, por exemplo, ele pode ser valorizado, pode ser convocado para uma seleção, ou exclusão também sobre o doping, né? Pode ter todos esses processos. Atenção, porque ele vai ser muito pressionado a conseguir vários resultados melhor, conseguir uma performance melhor e ter regras rígidas. Isso é esportivização. Desportivização já é solidariedade, é aquilo que eu falei, que é cooperação, solidariedade, a parte de companheirismo, respeito, rendimento possível, tudo o processo que não é resultado, é um processo de vivência, de valorização, de inclusão social, de respeito ao próximo e descontração, né? Que nada mais vai ser um lazer. Então as regras são flexíveis. Às vezes as regras é discutida entre os participantes. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e a gente na primeira aula está meio ansioso e nós estamos fazendo o melhor para levar para vocês. Para a próxima aula a gente vai ter algumas atividades e não esqueçam de deixar o seu like lá no canal do YouTube, se você gostou, seus comentários e a gente vai estar junto. Obrigado e abraço a todos.